O silêncio elegante do salão de eventos foi rasgado por um som inesperado, passos pequenos correndo pelo piso brilhante de mármore. Antes que alguém pudesse entender o que estava acontecendo, uma menina de pouco mais de 3 anos atravessou o espaço cheio de empresários ricos, funcionários uniformizados e convidados importantes, e parou bem diante do homem mais poderoso da sala. Ela levantou o rosto redondo, os olhos brilhando de uma inocência impossível de ignorar, e apontou para ele com a mãozinha trêmula. Naquele instante, o tempo pareceu parar. O milionário segurava uma taça de água e conversava calmamente com investidores, mas quando ouviu aquelas palavras suaves e firmes saindo da boca da criança, sua expressão mudou completamente. Ela disse que ele era seu pai. Um murmúrio percorreu o salão como uma onda silenciosa de choque. Algumas pessoas riram nervosamente, achando que era apenas um mal-entendido infantil. Outras ficaram imóveis, olhando de um lado para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. Atrás da menina, uma mulher jovem vestindo uniforme simples de faxineira ficou pálida como papel. Ela parecia ter parado de respirar. Se você acredita que esperança, compaixão e segundas chances ainda podem mudar destinos, deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal Astoras. Histórias como essa lembram que a vida às vezes escreve capítulos que ninguém poderia imaginar. A luz da manhã entrava pelas enormes janelas de vidro do prédio empresarial no centro da cidade, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. Do lado de fora, o trânsito seguia seu ritmo comum, pessoas apressadas indo para o trabalho, completamente alheias ao pequeno terremoto emocional que acabava de acontecer dentro daquele salão luxuoso. A faxineira se chamava Elisa Duarte. Ela tinha apenas 27 anos, mas os anos de luta tinham deixado marcas profundas em seus olhos. Crescida em um bairro simples da periferia, Elisa sempre aprendeu cedo que a vida não dava espaço para sonhos fáceis. Seu pai havia morrido quando ela era adolescente, e sua mãe passou anos lutando contra doenças e dificuldades financeiras. Desde jovem, Elisa trabalhou em tudo o que podia, lavando roupas, servindo mesas, limpando escritórios. Mas nada na vida dela havia sido tão transformador quanto o nascimento de sua filha. A pequena menina que agora sorria inocentemente para o milionário se chamava Helena. Helena era a luz da vida de Elisa, o único motivo que a fazia levantar todos os dias mesmo quando o cansaço parecia esmagar seu corpo. O pai de Helena, bem, essa era uma história que Elisa guardava dentro de si como uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Anos atrás, quando Elisa tinha apenas 22 anos, ela havia trabalhado como atendente em um pequeno café no centro. Foi lá que conheceu um homem que parecia diferente de todos os outros clientes. Ele não usava ternos caros naquela época. Não tinha seguranças ao redor. Era apenas um homem educado, com um olhar gentil e um sorriso cansado. Seu nome era Rafael Montenegro. Naquele tempo, Rafael ainda não era o empresário milionário que se tornaria depois. Ele estava começando uma pequena empresa de tecnologia, lutando contra dívidas e incertezas. Ele frequentava o café quase todos os dias, sempre trabalhando em um laptop velho enquanto tomava café preto. Com o tempo, conversas simples começaram a surgir. Primeiro sobre o clima. Depois sobre sonhos. Elisa lembrava perfeitamente da maneira como Rafael falava sobre construir algo grande, algo que pudesse mudar sua vida. Ele tinha esperança nos olhos, mas também medo. E talvez tenha sido exatamente isso que aproximou os dois. Eles passaram algumas semanas conversando, rindo, compartilhando histórias. Para Elisa, aquilo parecia um pequeno milagre em uma vida cheia de dificuldades. Mas milagres às vezes são breves. Um dia, Rafael simplesmente parou de aparecer. Elisa nunca soube exatamente o motivo. Talvez ele tivesse desistido do projeto. Talvez tivesse se mudado. Talvez tivesse esquecido completamente da garota simples que servia café. Alguns meses depois,
Elisa descobriu que estava grávida. A notícia caiu sobre ela como uma tempestade. Ela tentou procurar Rafael, mas era como se ele tivesse desaparecido da cidade. Sem telefone, sem endereço, sem pistas. Então Elisa tomou uma decisão silenciosa: criaria sua filha sozinha. Os anos passaram com dificuldades imensas, mas também com momentos de alegria que só uma criança pode trazer. Helena cresceu com risadas altas, curiosidade infinita e um coração cheio de carinho. Mas havia algo curioso nela. Sempre que via fotos em revistas ou anúncios de televisão com o rosto de Rafael Montenegro, agora um empresário famoso, dono de empresas gigantes, Helena ficava olhando fixamente para a imagem. Algo na expressão dele parecia familiar. Naquela manhã específica, Elisa havia sido designada para limpar o grande salão onde Rafael faria um evento corporativo importante. Ela não sabia que ele estaria lá pessoalmente. Quando viu o nome dele na lista de convidados, seu coração quase parou. Durante um momento de distração, Helena escapou da pequena área onde Elisa havia pedido que ela esperasse. E foi então que tudo aconteceu. A menina correu pelo salão cheio de adultos elegantes, como se estivesse sendo guiada por um instinto misterioso. Agora ela estava ali, nos braços do homem que observava seu rosto com uma expressão impossível de decifrar. Rafael Montenegro sentiu algo estranho dentro do peito. A criança parecia incrivelmente familiar. Os olhos. O sorriso. Algo dentro dele despertou uma memória distante de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Ele levantou o olhar lentamente, e então viu Elisa. Por um segundo, o mundo inteiro desapareceu. Os dois ficaram olhando um para o outro como se os anos entre eles tivessem sido apagados. Elisa sentiu as pernas tremerem. Ela nunca tinha imaginado que esse momento aconteceria. Nunca assim. Nunca diante de tantas pessoas. Rafael começou a entender. Pequenos fragmentos de memória começaram a se encaixar. O café. As conversas. O sorriso tímido da jovem atendente. E agora, aquela criança. Uma emoção inesperada começou a crescer dentro dele, algo entre medo, surpresa e uma estranha sensação de responsabilidade que ele nunca havia experimentado antes. O salão inteiro estava observando. Mas naquele momento, para Rafael e Elisa, o mundo havia se tornado silencioso. A luz do sol entrava pelas janelas e iluminava o rosto da pequena Helena, que continuava sorrindo como se tivesse acabado de resolver um mistério simples. A vida inteira de Rafael havia sido construída sobre decisões calculadas, investimentos arriscados e uma determinação implacável de nunca olhar para trás. Mas agora, pela primeira vez em muitos anos, ele estava sendo forçado a encarar uma parte do passado que havia deixado para trás sem perceber. E, curiosamente, aquilo não parecia um erro. Parecia um segundo começo. Se esta história está tocando seu coração, apoie o canal Eastoras com seu like e compartilhamento para que mais pessoas possam sentir essa emoção. Antes de terminarmos, deixe também um comentário contando o que você faria no lugar deles. Porque às vezes, as maiores mudanças da vida começam com um momento inesperado, um pequeno passo, uma verdade revelada, ou uma criança correndo pelo salão de um prédio cheio de estranhos. Naquela tarde iluminada pelo sol, 3 vidas que haviam seguido caminhos separados por anos finalmente se encontraram novamente. E naquele encontro inesperado, algo poderoso começou a nascer. Não apenas respostas, mas a possibilidade rara e preciosa de reconstruir uma família, e de provar que mesmo depois de anos perdidos, o amor ainda pode encontrar o caminho de volta.